Irmãos amados, nesta noite nós queremos falar sobre um personagem da Bíblia que talvez não seja um dos mais conhecidos de todos, mas é um personagem muito relevante, muito importante. Seu nome é Barnabé. Barnabé, nós o chamaríamos de o filho da exortação, o filho da consolação, aquele que tinha o dom de encorajar pessoas, era alguém cheio de ânimo, ânimo de Deus. Foi um personagem muito importante. Para Tertuliano, por exemplo, Hebreus teria sido de autoria de Barnabé. Não é nada certo, porque não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus. Mas ele era uma pessoa realmente muito especial. E eu queria começar lendo. Nós teremos que ler alguns versículos nesta noite, não apenas poucos, mas muitos. Mas eu gostaria de ler com vocês capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 36 a 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta noite, pela tua palavra lida e pela exposição que faremos. Que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, um pouco mais da tua palavra. Aprender com Barnabé, ó Deus, a sermos pessoas mais encorajadoras. É assim que nós te agradecemos e desde já te louvamos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, eu diria que em dias como os nossos, nós precisamos de pessoas como Barnabé. Pessoas que sejam realmente animadas, pessoas para cima, pessoas que olhem para as dificuldades e encontrem nelas sempre uma grande oportunidade da parte de Deus. Pessoas que conseguem ter o dom de olhar para frente, olhar para o futuro e vislumbrar coisas boas, ainda que o tempo seja difícil. Sendo ao mesmo tempo realista, mas também, por outro lado, extremamente esperançoso. É isso que nós precisamos nesses dias. Esse homem chamado Barnabé, ele tinha qualidades ímpares, maravilhosas, singulares. Ele era um homem dotado de virtudes do Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem generoso. Ele vende uma propriedade e coloca os recursos dessa propriedade, os recursos auferidos dessa venda, aos pés dos apóstolos. Alguém que não era preso, não era alguém ligado à matéria, ao dinheiro. Não, ele era muito liberal. Era alguém assim. E Barnabé, ele, na verdade, se contrapõe, vamos dizer assim, quando nós chegamos ao capítulo 5, a Ananias e Safira, que talvez até motivados pelo exemplo de Barnabé, eles tenham também colocado o valor de uma propriedade, mas que não era o total, o valor total. Eles quiseram, de fato, ludibriar. E, por conta disso, sofreram as consequências que vocês já conhecem muito bem. Eu diria para você que Barnabé era uma pessoa, como um amigo meu costuma dizer, uma pessoa ensolarada. É uma pessoa que, quando você está com ela, ainda que o dia seja um dia difícil, um dia de chuva, de tempestade, ainda assim o ambiente se torna um ambiente alegre, um ambiente favorável. Ele, na verdade, era natural de Chipre, filho da consolação, ou seja, esse nome significa filho da exortação, aquele que dá ânimo. Irmãos, como nesses dias nós estamos precisando de ânimo. E existem pessoas que Deus tem trabalhado nelas e elas promovem realmente com que o nosso coração se eleve, que a gente se anime, que a gente veja coisas boas na vida. Esse homem ele é citado 25 vezes no Novo Testamento e 5 vezes ele é nos evangelhos e 5 vezes nas epístolas. Olha que coisa tremenda. Eu diria que, para mim, se eu tivesse que definir Barnabé, eu diria que ele é um homem de coração, um homem
do coração, um homem dos sentimentos, um homem dos afetos, um homem que teve um encontro com Deus e, a partir desse encontro, a maneira dele pensar a vida se tornou bem diferente. Um homem cheio de alegria, cheio de inspiração, um homem que não desistia fácil do outro. E isso, para nós, é muito importante. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 30, nós lemos assim: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Versículos 26 a 30. Paulo havia se convertido. Só que Paulo, anteriormente, tanto que o termo aqui é Saulo, Paulo, anteriormente, ele era perseguidor dos cristãos. Por conta disso, ele era visto com muita desconfiança. Mas Barnabé, ao olhar para Paulo e verificar o seu testemunho, sua história, a veracidade da mesma, o que Barnabé faz? Barnabé o pega pela mão e o leva até o colégio apostólico. E como ele tinha grande credibilidade, ele referenda o nome do apóstolo Paulo e diz que aquilo tudo realmente aconteceu e que ele era testemunha. Meus irmãos, como nós precisamos de pessoas assim. Pessoas lúcidas, claro, que analisam as coisas, sim, mas pessoas que elas deem oportunidades, pessoas que olhem para o outro e acreditem de fato que o outro teve uma experiência com Deus, que o outro foi transformado, que é uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas tem gente que fica sempre lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado. Sempre de uma história pregressa, de algum comentário negativo que fizeram. Ou seja, elas não permitem e não acreditam que o outro possa mudar. E quando eu vejo que alguém não crê que o outro possa mudar, eu chego à conclusão que essa mesma pessoa não acredita na sua própria mudança e transformação. Mas que vale que na vida do apóstolo Paulo, um grande líder, já era líder no judaísmo e se torna um grande líder no cristianismo também. Na vida do apóstolo Paulo, teve um homem chamado Barnabé, um encorajador, alguém que o estimulou, que o encorajou na tarefa de viver o evangelho e de pregar o evangelho. Então, ele encorajou de maneira maravilhosa o apóstolo Paulo. E nós precisamos de gente assim, de gente corajosa, de gente abnegada, de gente que olha para o outro, de gente que não teme ajudar as pessoas que estão precisando de socorro em dias como os nossos. Meu irmão, eu realmente digo para vocês, eu não tenho nenhum medo de me relacionar com as pessoas. O Evangelho me ensina a viver dessa maneira. Deus vai colocando pessoas na nossa vida e a gente vai pregando o Evangelho, vai dedicando atenção, amor e respeito. Pessoas fazem parte, começam a fazer parte da nossa história, nos abençoam e também são abençoadas por esse convívio tão rico que Deus proporciona. Porque nós precisamos de Deus, precisamos. Deus é o nosso bem maior. Mas nós precisamos de gente de carne e osso que faça a diferença na nossa vida. E vez por outra, Deus coloca gente assim. Gente que nos faz sonhar, que nos faz olhar para a vida com alegria e com entusiasmo. E isso é maravilhoso, nós encontramos essas qualidades na vida de Barnabé. Mas Barnabé, ele teve, mais à frente vocês verificarão, um desentendimento com o apóstolo Paulo por conta de João Marcos. E nós verificaremos que essa ruptura de relacionamento, ela foi muito bem explicada aqui pela Bíblia, a gente vai entender perfeitamente o que aconteceu. Mas vamos verificar também que a graça de Deus recaiu sobre eles. E por que eu digo isso, meus irmãos? Em todos os relacionamentos,
Ainda relacionamentos travados e construídos entre pessoas do bem, pessoas grandes, pessoas maiúsculas. Ainda assim, nós teremos problemas e teremos dificuldades. E precisaremos que a graça de Deus recaia sobre a relação, para que essas pessoas se entendam novamente e possam caminhar e viver bem. Depois nós vamos ler também mais um trecho que está em Atos 11, 19 a 26, Atos 11, 19 a 26, quando o texto diz para nós da seguinte maneira: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Um grupo só falava aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, até mesmo as coisas difíceis que aconteceram na igreja, uma dispersão do povo cristão por conta da perseguição sofrida após a morte de Estevão. Isso promoveu a evangelização de outras pessoas. O evangelho foi se estendendo e chegando a outras pessoas. E aí nós vamos verificar a missão que é dada pela igreja a Barnabé. Veja a estatura desse líder. Um líder que tinha um respaldo moral e espiritual por conta da igreja. Veja comigo, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Ou seja, quando nós vemos pessoas que conhecem o Evangelho, passam a conhecer o Evangelho e vibram com o Evangelho, a gente fica muito feliz. Eu tenho ficado muito feliz nesses dias, vendo muita gente que tem abraçado o Evangelho e tem verificado que o Evangelho é para as pessoas normais, é para todas as pessoas, é para pessoas complicadas também. Mas o Evangelho não é algo estranho como tentam passar por aí. O Evangelho, ele é lúcido, o Evangelho é abençoador e ele nos ajuda a viver melhor a nossa vida. E aí, meus irmãos, o texto diz assim: e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ou seja, era alguém que falava e encorajava as pessoas a ficarem com Deus. Não ouça outras vozes por aí, não. Não ouça certas críticas que fazem, não. Se volte para Jesus Cristo, para o Evangelho e permaneça no Evangelho. E aí o texto explica por que ele agia assim. Porque ele era um homem bom. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai pregar o Evangelho. E o Evangelho é boa notícia, é boa nova. E não existe algo tão necessário, como eu já falei nesses dias, como nós ouvirmos boas notícias, mensagens esperançosas. E esse homem era um homem bom. A Bíblia fala que ele era bom. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Nós precisamos de gente assim em todas as estruturas da sociedade. No executivo, no judiciário, no legislativo, nas escolas, em todos os lugares, nós precisamos de gente que faça a diferença, gente que leve Cristo, leve Jesus, leve o Evangelho, que a sua presença seja marcante nos lugares. E aí o texto fala que muita gente se uniu ao Senhor. Quando a palavra de Deus é pregada, quando as pessoas entendem a riqueza, a beleza de Jesus Cristo, de seu Evangelho, as pessoas abraçam a fé. Elas querem essa vivência. Depois foi a Tarso à procura de Saulo. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Por que ele faz isso? Porque quem era o apóstolo aos gentios era o apóstolo Paulo. Então ele vai ao encontro de Paulo. Ele não tem receio de pedir ajuda, de chamar quem deveria ser realmente o responsável, estar à frente da obra. Ele tem essa grandeza, ele não tem esses problemas que às vezes são tão corriqueiros nas relações. Ele era uma pessoa de visão espiritual. E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja, ele e Paulo, e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos.
pequenos cristos. Nós somos, de fato, reproduções, protótipos de Cristo, de Jesus Cristo. Quem olha para nós pode não ler a Bíblia, mas tem que encontrar em nós um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo, um pequeno Cristo. Assim é o cristão. O cristão é essa pessoa. E aí, meus irmãos amados e queridos, nós precisamos agora olhar um outro aspecto aqui importante. Há um momento na história, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30, em que um profeta que futuramente nós iremos pregar sobre ele, Ágabo, ele prevê uma grande fome no mundo. E os irmãos de Antioquia resolveram enviar uma oferta. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30. Então, era um homem que era enviado pela igreja, ele era um homem que era um estimulador do evangelho, que motivava as pessoas, e era um homem sério, um homem idôneo. E juntamente com Saulo, que é Paulo, eles levaram a oferta recebida dos irmãos de Antioquia. Então, um homem com respaldo moral, um homem com credibilidade. Meus irmãos, a espiritualidade cristã, ela não é só para o céu, mas ela é para a vida diária, para nós vivermos essa espiritualidade nos locais mais diversos, no local de trabalho, na família, na comunidade, no bairro, com seus amigos. É assim que nós temos que viver e fazer a diferença. Quando olharem para nós, não importa o local, que todos pensem assim, alguém de confiança, alguém talhado para essa tarefa, alguém que eu posso confiar, um homem lúcido, um homem espiritual, mas um homem com os pés no chão, um homem que sabe das coisas, uma mulher que sabe das coisas. Barnabé, Saulo e João Marcos, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, trazendo consigo o próprio João Marcos, que é conhecido como Marcos pela maioria de nós, que é o autor do primeiro evangelho, mas que na disposição das nossas Bíblias ele está como o segundo evangelho, mas é o primeiro evangelho e que serviu de base para os demais. E aí, meus irmãos, o texto vai nos falar sobre a primeira viagem missionária. Barnabé e Paulo estavam juntos em Atos dos Apóstolos. Diz assim o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separam-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, uma equipe missionária para a evangelização foi formada. A missão em Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, porque primeiramente o apóstolo e Saulo, apóstolo Paulo, depois nós conhecemos, que aqui ainda fala Saulo no texto, mas ele e Barnabé primeiramente iam aos judeus, às sinagogas, porque senão, num segundo momento, se eles tivessem ido primeiramente aos gentios, eles não seriam ouvidos de forma alguma. E aí o texto nos fala, vejam comigo, tinham também João como auxiliar, João Marcos, o autor do primeiro evangelho, que está em segundo lugar na disposição da nossa Bíblia. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. O procônsul, uma autoridade, era um homem inteligente, é o que a Bíblia diz. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Eu quero pregar futuramente sobre esse versículo. Mas diria para você o seguinte: não pense você que todos os seus amigos, os seus colegas não querem ouvir, não desejam ouvir, não queiram ouvir o Evangelho. Não. Assim como esse procônsul, Sérgio Paulo, existem muitas pessoas que estão desejosas de ouvir, sim, o Evangelho. Mas é gente inteligente,
gente que quer ouvir uma mensagem lúcida, não essas coisas estranhas que nós temos visto por aí. E aí, meu irmão, minha irmã, o texto fala para nós que, porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, e não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, uma autoridade se converteu ao Evangelho. Como eu tenho visto nesses últimos dias, Deus levantando diversas autoridades da nossa nação para seguirem o Evangelho e para abraçar o Evangelho. Mas quando chega mais à frente no versículo 13, nós vamos ver aquilo que aconteceu que gerou uma dissensão entre Paulo e Barnabé. Versículo 13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, que fazia parte da equipe missionária, por um motivo que a Bíblia não diz para nós qual foi, ele resolve desertar e voltar. E aqui vai estar o grande problema, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas é importante dizer para vocês uma coisa muito significativa. Os estudiosos pensam por que João Marcos voltou. Alguns pensam que ele sentiu saudade de casa, quis voltar. Alguns pensam também, e eu acho isso mais plausível, que ele, por ser um judeu muito rigoroso, talvez ele tenha pensado assim: não, eu não gostaria que o evangelho também chegasse a outros povos, que outras pessoas também abraçassem a fé. Talvez ele acreditasse que a fé era para os judeus somente e não para os gentios. Então é isso que acontece, e possivelmente seja a melhor explicação, embora nós não possamos afirmar. Outros dizem ainda que ele talvez tenha temido o perigo da viagem, tudo aquilo que ele poderia enfrentar em cada localidade, perseguições, sofrimentos, por conta do Evangelho. Mas o que é importante dizer para nós é que na vida de João Marcos, esse homem que desertou, houve um outro homem importante chamado Barnabé, o encorajador, o motivador, o estimulador, aquele que não desiste fácil, aquele que anda a segunda milha com o outro, aquele que acredita na boa formação da liderança. Ele não volta atrás. E na segunda viagem missionária, nós encontraremos agora o problema que ocorreu entre Paulo e Barnabé. Veja que mesmo entre pessoas muito boas, pessoas sensatas, pessoas espirituais, pode haver algum tipo de problema. Diz assim o texto, veja comigo. Alguns dias depois, capítulo 15 de Atos, versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles. Desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, eles tiveram um sério problema, porque Barnabé achava que João mereceria uma nova oportunidade, mas Paulo achava que não. Aquilo poderia trazer prejuízo à viagem que eles fariam. Aquele homem poderia ser ainda muito imaturo para tal tarefa. Então, Paulo é contrário à companhia de João Marcos com eles. E, por conta disso, há uma ruptura, há uma separação. E o apóstolo Paulo segue com Silas. E isso faz com que uma outra equipe missionária surja. E Barnabé vai com Marcos.
E é importante dizer que Deus é aquele que, mesmo esses fatos negativos, Deus é capaz de transformá-los em algo positivo para a sua própria obra. Talvez tanto Barnabé como Paulo tenham errado. Talvez tenham pensado de maneira acertada em algum aspecto, mas por outro aspecto, eles talvez tenham errado também. Mas o importante dizer é que a graça de Deus se derrama sobre pessoas como nós, pessoas que, embora espirituais, pessoas que buscam a Deus, mas que também têm suas deficiências. E isso é importante que se diga. Deus é capaz de transformar algo ruim em proveitoso. Ou, como diriam outros, transformar maldição em bênção. Deus tem esse poder. Mas o que é interessante dizer é que Barnabé não desistiu de João Marcos. Veja a importância de Barnabé. Ao mesmo tempo que ele encorajou Paulo, referendou o nome de Paulo, deu oportunidade a Paulo, ao mesmo tempo também ele não desistiu de João Marcos. E isso é lindo de se ver, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. O Evangelho nos dá uma segunda oportunidade. E aí, meus irmãos amados e queridos, o problema que eles tiveram foi resolvido. E o apóstolo escreveu aos Colossenses, veja comigo, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Colossenses 4, 10. Mais à frente, o próprio apóstolo Paulo reconhece a importância, o valor de João Marcos e pede, inclusive, acolhida para ele. Isso é maravilhoso da gente perceber. Se ele fosse até Colossos, a igreja deveria recebê-lo com muito amor e respeito. Meus irmãos, quando a graça de Deus recai sobre nós, nós somos capazes de perdoar nossos inimigos, perdoar aqueles amigos que nos feriram, pessoas queridas, familiares, amigos e irmãos da igreja. Tudo isso é possível. Deus tem graça para fazer com que os nossos relacionamentos sejam reatados. E aqui nós vemos também, por outro lado, a grandeza do apóstolo Paulo de ter sabido reconhecer que o tempo passou e João Marcos contou uma nova história. João Marcos deu um bom testemunho. João Marcos provou a sua importância, a sua relevância na obra. A paz entre Paulo e João Marcos já estava selada. Paulo referenda o nome de Marcos e pede acolhida para ele. Que coisa linda. E quando nós chegamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, nós lemos assim, veja comigo, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então, veja comigo, meus irmãos, o ministério paciente de Barnabé com João Marcos foi bem sucedido, porque agora o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,11, ele reconhece o valor e a importância de João Marcos. Ele fala que ele é útil, que ele é valioso, que ele é significativo. E aqui, meu amado irmão, nós vemos a grandeza também do apóstolo Paulo, de saber reconhecer, de mudar de opinião. E é isso que nós precisamos na vida, sermos mais flexíveis, darmos oportunidades às pessoas, olharmos com misericórdia para elas e para com elas. Meus irmãos, esse texto fala muito forte para com aqueles que serviram ao Senhor e tiveram algum desânimo, algum tropeço, alguma desistência. Eles podem voltar, eles podem ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Que coisa linda é poder ver que o Evangelho trabalha dessa forma. Pelo trabalhar de Deus e a maestria de Barnabé, agora o próprio Paulo é capaz de reconhecer que Marcos era útil. Talvez você já tenha vivido alguma experiência assim. Talvez você esteja vivendo alguma experiência assim. Talvez você esteja desacreditado por algum problema, por alguma falha. Talvez ninguém olhe para você e imagine que você vai frutificar no seu trabalho, na sua profissão, na sua carreira. Mas entenda uma coisa, Deus está talhando você, Deus está
trabalhando na sua vida, e ele vai completar a obra que ele começou. Como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós ainda não estamos prontos, nós não estamos acabados. Deus ainda tem muito por fazer na nossa vida, intelectualmente, espiritualmente, profissionalmente, nos relacionamentos mais íntimos. Tudo isso Deus há de fazer, coisas muito lindas ainda. E aí, meu irmão, minha irmã, para a gente finalizar, eu queria pensar algumas coisas com vocês. O que se poderia pensar sobre o caráter de Barnabé? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que a Bíblia chama de bom, e um homem cheio de fé. Ele era uma pessoa boa, generosa, calorosa, como eu costumo dizer, meu amigo também, uma pessoa ensolarada, uma pessoa que é capaz de estar no ambiente e transformá-lo, dar nova cor, dar um colorido especial, fazer com que um dia de chuva se transforme num dia de sol. Que coisa linda! Esse homem, ele é para nós um modelo de espiritualidade, porque hoje nós estamos precisando, em todos os ambientes, inclusive na igreja, de gente que seja assim, de gente de bem com a vida, gente animada, gente para cima, gente que anima, gente que fala coisa boa, gente que vê as virtudes antes de olhar os defeitos. Ele encorajava os seus companheiros de trabalho. E no ministério cristão isso é importantíssimo. Eu tenho certeza que aonde você está, tanto na família, com os filhos, também no seu local de trabalho, com seus funcionários, com os seus subalternos, eles estão precisando de uma palavra assim, de um apoio dessa forma, de um encorajamento. E Deus tem nos levantado para essa tarefa. Ele viu o potencial das pessoas e desejava recrutá-las. Mesmo que com o tempo houvesse algum tipo de dissabor, ele era capaz de se entender, de perdoar, de outra vez estar junto, caminhando junto e trabalhando junto. Que coisa linda verificar que Deus age assim. Meu amado irmão, minha amada irmã, e quando chega no capítulo 6, ou melhor dizendo, quando chega no versículo 6 do capítulo 9 de 1 aos Coríntios, esse verso vai atestar a reconciliação entre Paulo e Barnabé. Quando Paulo fala sobre a liberdade e o direito do próprio apóstolo, o próprio Paulo, ele fala assim para nós, que eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 7, mas o versículo 6 é o principal. Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos? Ou os irmãos do Senhor? Olha só, ou os irmãos do Senhor? E Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé, veja, Paulo citando Barnabé, temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Então, Paulo está aqui trabalhando a ideia dos seus direitos, das suas prerrogativas. Mas ele, mais uma vez, menciona Barnabé. E ele agora menciona Barnabé de uma maneira muito clara, muito objetiva, mostrando que ele e Barnabé não eram pesados aos irmãos, mas tinham o direito também de serem mantidos pelos irmãos. E aí, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de pensar com você agora que nós precisamos, nesses dias, olhar para o testemunho de Barnabé e de outros irmãos e irmãs na igreja e pedirmos a Deus que nós sejamos como Barnabé, porque muitas pessoas estão desanimadas, desalentadas, sofridas nesses dias. Pessoas estão com um vazio enorme, pessoas estão querendo e precisando de atenção, pessoas estão vivendo solitariamente, pessoas não estão construindo verdadeiras amizades. E quando buscam amizade nos lugares errados, buscam as pessoas equivocadas. Eu diria para você nesta hora, seja você um amigo, seja você um encorajador, seja você como Barnabé, um homem que soube encorajar João Marcos e soube apoiar o apóstolo Paulo. E hoje nós temos o evangelho, que é o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, que serviu de base para os demais evangelhos,
por conta do trabalhar de Deus através desse homem chamado Barnabé, na vida desse homem chamado Marcos. Uma vocação poderia ter sido abortada no seu nascedouro, se não fosse a postura firme, amorosa e visionária, diria eu, desse homem chamado Barnabé. Nós precisamos ter a mesma postura e essa mesma visão. E eu digo para você que nós também estamos precisando de homens e mulheres que sejam para conosco como Barnabé. Pessoas que nos motivem, que orem por nós, que nos encorajem, que possam trazer uma palavra de ânimo e de alento também. E assim, por certo, o Evangelho ele vai ser propagado. Muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, como o procônsul Sérgio Paulo, pessoas inteligentes, mas que estão querendo ouvir e pedindo para ouvir. Essas pessoas encontrarão um novo alento, um novo ânimo para a vida, um novo sentido para viver, porque encontrarão finalmente o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, o verdadeiro Filho de Deus que veio a este mundo para salvar o pecador, aquele que não faz distinção de pessoas, que não há pessoa perdida, impossibilitada de ser salva. Se ele quiser salvar, ele salva. E nesta noite, pode ser noite de salvação para você. Pode ser noite de um novo começo, de uma nova vida, de um novo tempo existencial. E você que tem tido uma espiritualidade um tanto quanto acanhada, talvez Deus esteja te chamando para você agir como Barnabé. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor.